Olá galera, tudo bem? Eu sou a professora Flávia Alves, da Escola Municipal São Domingos, professora de Geografia. E eu fiquei com a turminha dos 7º anos com o tema Brasil, Território e Sociedade. Então vamos lá. Nós somos seres sociais. O ser humano não nasceu para ser sozinho. E nós vivemos em grupos ou conjuntos de indivíduos, também chamados de família. Esses conjuntos também são determinados como sociedade humana. E o que é uma sociedade humana? É um conjunto de pessoas que vivem sob determinado espaço e tempo de acordo com certas regras. Se a sociedade não tem regras, ela não pode ser chamada de sociedade, o que gera alguns conflitos. Para a nomenclatura povo, nós podemos dizer que é um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, como, por exemplo, o povo brasileiro. Se o povo não estiver no seu país de origem, ele segue as regras daquela sociedade. Por exemplo, se nós brasileiros formos morar em outro país, como os Estados Unidos, por exemplo, nós seguiremos as regras da sociedade norte-americana. O povo judeu, o povo latino-americano e outros povos seguem a sociedade de onde estiver, no país onde eles estiverem. Quando os povos se deslocam de um local para outro e não têm residência fixa, esses povos são chamados de povos nômades. Como, por exemplo, o povo cigano, que vive de um local para o outro. Nós, que temos residência fixa, ao contrário dos nômades, somos chamados de sedentários. Há também povos que vivem em regiões formadas por outros povos, sob domínio de outros povos. Esses povos, na verdade, querem uma independência territorial, mas até então ainda não possuem. Como, por exemplo, os povos curdos, que se distribuem entre as regiões do Irã, do Iraque, da Síria, e os povos bascos, ali na fronteira da Espanha e da França. Eles buscam um território independente, próprio, mas vivem sob domínio dos países onde eles vivem. O termo nação pode possuir 2 sentidos, e aí a gente tem que prestar muita atenção nisso. Um sentido mais restrito, nação quer dizer um povo, como nós já aprendemos aqui, com uma língua própria e suas próprias tradições, seus costumes. Em sentido mais amplo, a gente pode dizer que nação é um povo com território, governo e leis próprias. Também podemos chamar nação de país, que é um termo empregado pela ONU, Organização das Nações Unidas, onde os estados nacionais se reúnem para discutir os problemas em comum, a exemplo dessa pandemia do Covid-19. Eles criam uma logística, estratégias para que cada nação, cada país saiba lidar com o enfrentamento dessa doença. Pois bem, vamos às funções do Estado. O Estado, ele é um conjunto de instituições que forma a organização político-administrativa de um povo. Para que serve o Estado? O que é que o Estado possui? O Estado possui um governo, o Estado possui as forças armadas, o Estado possui escolas, presídios, tribunais, a polícia, os hospitais, enfim, todas essas instituições fazem parte de um Estado. O Estado é o mesmo que poder público. A principal função do Estado é servir à sociedade, nós, promovendo o quê? A lei e a ordem, defendendo o nosso território de ameaças externas e fornecendo serviços básicos à população, como saúde, educação, segurança, aposentadoria, etc. A palavra Estado, ela também pode significar a divisão territorial de um país. Por exemplo, a nossa região Nordeste tem vários estados. Estado de Pernambuco, que é o nosso estado, Paraíba, Alagoas. E esses estados são unidades político-administrativas que compõem o território brasileiro.
Em outros lugares, a palavra estado pode ser substituída por província, dependendo do país. E o Estado Nacional, o que é? É o Estado brasileiro, assim representado na ONU, como já falei, Organização das Nações Unidas, que possui soberania, ou seja, autoridade sobre todo o nosso território brasileiro. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado na nossa aulinha de geografia e nos veremos em breve, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.